Boa noite, estamos começando mais uma live da Associação Catarinense de Psiquiatria e gostaria de me apresentar primeiramente. Meu nome é Marcelo Calcanho Reinhardt, eu sou psiquiatra, especialista em infância e adolescência, sou membro da Associação Catarinense de Psiquiatria e também da Associação Brasileira de Psiquiatria. Estou aguardando aí meu colega Dr. Rodrigo da Rosa Silveira para participar comigo dessa live. Só Seja bem-vindo, Rodrigo. E vamos falar então, nós os dois, sobre o uso da tecnologia e atenção plena neste momento de isolamento social. Nesse momento tão difícil que todo mundo passa da pandemia do coronavírus, Covid-19. Rodrigo, está me ouvindo? Beleza. Gostaria então que passar a palavra, Rodrigo, para tu poder te apresentar, e aí nós vamos começar esse bate-papo, essa discussão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, eu me chamo Rodrigo Silveira, eu sou psiquiatra, sou especialista também em infância e adolescência, trabalho com psicoterapia e nos últimos anos aí acabei me especializando nas ciências contemplativas aí. Então, minha história assim vai de uma psiquiatria clínica, um início lá na psicanálise, e hoje em dia aí sou um entusiasta aí da teoria contemplativa e da prática contemplativa. Certo. Então, claro, todas as pessoas que estão entrando, estou vendo aqui que tem várias pessoas entrando, né, nos dando um oi, fiquem à vontade para fazerem perguntas, comentários, mas vamos começar então esse bate-papo. Eu vou começar falando assim o quanto realmente o nosso título ali, né, isolamento social, como nós estamos todos passando por algo novo e tão difícil e que ninguém estava preparado para isso, né, desse tamanho. É algo que a todos nós está causando uma sensação de vulnerabilidade de uma forma ou de outra, um aumento da ansiedade, o quanto aquilo que é uma das coisas mais importantes que eu coloco, né, do ser humano, que é a necessidade de interação, e está sendo tolhida em todos nós, mas que, como também o título da apresentação propõe, como nós damos uma forma, um jeito, né, achamos um jeito de conseguir vencer essa dificuldade, que nós vemos muitas pessoas mostrando o ser humano, né, a solidariedade, e estamos encontrando formas de substituir esse afeto, esse carinho que está sendo tolhido pelo abraço pessoal, pela presença, mas de alguma forma fazendo isso por uma videochamada, por exemplo. Aqui a nossa forma de nos comunicarmos, como nós estamos fazendo nessa live, e outras formas que nós vamos discutir também hoje. Né? Fica à vontade, Rodrigo, se quiseres também me ajudar aí nessa questão inicial. Meu fone está caindo, eu vou arrumando, mas vamos seguir. O que tu não pode ajudar aí, Rodrigo? Vamos ver. A questão da tecnologia, ela muito mais acho que nos ajuda do que nos atrapalha, né? Questões de pandemias, questões como a gente está vivendo hoje, a gente já enfrentou diversas vezes ao longo da história, né? E hoje em dia a gente tem essa possibilidade da informação, né? A gente tem esses canais de informação plena. Eu estava lendo algo assim, não me lembro até quem escreveu, mas o que a gente está passando, por exemplo, hoje em dia é muito diferente do que quando as pessoas enfrentaram a peste negra, que as pessoas não tinham absolutamente nenhuma noção do que estava acontecendo, do que era o agente causador, só sabia que as pessoas estavam morrendo e estavam completamente presas em crendices e sem a menor possibilidade de conexão à distância com outras pessoas, né? Então, também ouvi uma coisa que acho interessante, que a gente não precisa de fato fazer um isolamento social, né? A gente pode fazer um distanciamento físico, mas se conectar socialmente com outras pessoas através
através da tecnologia, né? Eu tenho um grupo de amigos da minha cidade, lá de Tupaciretã, e a gente tem conversado muito mais no WhatsApp, tem várias pessoas que estão isolados ali e a gente tem conversado e interagido muito mais ali, que é um grupo de pessoas que se gostam e se conhecem e confiam um no outro há bastante tempo. Eu tive contato com amigos meus também de outros tempos. Eu tenho um amigo meu da época que eu morei na Austrália, eu não falava com ele há 20 anos. E ele entrou em contato comigo para saber como é que eu estava, o que que eu estava acontecendo. Também pelo fato de ser médico, ele queria saber o que que era a minha opinião do que estava acontecendo, né? Então a gente pode se conectar com as outras pessoas e isso é formidável. É realmente muito bom, né? E além disso, a gente pode contar com conhecimento hoje, né? E eu acho que um conhecimento que pode despertar também na gente é que a gente sempre está nessa instabilidade, né? Como médico, eu me lembro que no segundo ano na faculdade de medicina que eu comecei a ter contato nas enfermarias e era lá, tinha 20 e poucos anos e comecei a ter um contato mais real com a doença, com a morte, com a fragilidade da vida. E isso é sempre presente, né? A vida é algo também assim instável, como tudo que a gente conhece é super instável. E tem algumas épocas que a gente nega isso e a gente vive como tudo que está aí é algo estável e que nunca vai mudar. Que a nossa saúde, a nossa juventude não vai passar, que as pessoas que a gente conhece sempre vão estar ali na nossa disposição. E momentos intensos como esse são uma grande capacidade de aprendizado, de a gente entender que tudo é muito instável e que a gente precisa aproveitar cada momento da vida, né? O meu pai, eu convivo bastante com ele, né? E a gente se vê bastante. Mas esses dias ele saiu aqui de casa e ele teve um infarto ano passado, foi tabagista, então ele tem uma vulnerabilidade maior que a média, assim. E quando ele saiu, me deu uma sensação assim de que a gente nunca sabe se a gente vai encontrar aquela pessoa de novo. E isso é sempre verdadeiro. Isso não é verdade só agora, né? Isso é verdade sempre. Então, isso nos possibilita também aproveitar melhor os momentos que a gente tem com todo mundo e aproveitar melhor a experiência de vida do aqui e agora, porque ela é transitória e passageira de fato. Isso pode ser muito atordoante e pode, sem dúvida, nos colocar numa ansiedade muito grande. Mas é um momento de a gente aprender com isso. Nós não temos o que fazer, nós precisamos transformar isso em conhecimento, né? Sim. Eu estava pensando sobre, por exemplo, essa questão social, por exemplo, de uma chamada de vídeo, o quanto, pelo que eu tenho conversado, seja com pacientes, seja com amigos, e o meu exemplo próprio é o quanto tem se usado mais a chamada de vídeo. E eu fiquei pensando algo assim, o quanto, muitas vezes, antes, né, dessa pandemia, nós nos víamos em família ou próximo de amigos, eu digo geral, né? E as pessoas não estavam, parece que, conectadas. Elas estavam do lado uma das outras e estavam, por exemplo, mexendo no celular. E aí, incrivelmente, não que tenha sido bom tudo isso, mas como nesse momento agora nós podemos, de alguma forma, estar longe, mas parece que mais conectados, olho no olho, né? Aquela questão de substituir os sentidos, né? Então, talvez a gente estivesse só próximo, mas não tem tanto esse calor que nós estamos acostumados, talvez mais aqui no Brasil, mas essa oportunidade de reforçar esses contatos, olho no olho, por exemplo, eu vejo pessoas se abraçando, né? A pessoa te dá o abraço para sentir o calor, mas está conectado, porque se não estiver conectado também não adianta, né? Tu desse o exemplo dos teus amigos, eu estava esses dias tomando um chimarrão com meu irmão, ele lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e eu aqui, né? Então nós estávamos conversando e eu acho que fazia um tempo que não fazíamos uma chamada de vídeo também. E claro, podemos entrar, né, nessa live em vários tantos outros exemplos de humanidade. Então, assim, e que a tecnologia
vendo essa humanidade de alguma forma, né? Eu estava lendo sobre robôs sendo utilizados, por exemplo, na Bélgica, na China, para fazer, assim, como é que chama, companhia para idosos, ou entregar lá na China, num hotel, o alimento, né, a refeição para os doentes, para as pessoas que estavam nos quartos, para não ter uma aproximação maior, os drones sendo usados, seja para pedir para as pessoas irem para casa. Eu vi um vídeo de uma pessoa que levava o cachorro para passear com um drone. Então, assim, as pessoas se virando, dando um jeito, né, usando a tecnologia para essa situação, para vencer essa situação, né, porque é um momento difícil. Quantos aplicativos, ou essas lives também, que são não só de informação como a nossa, mas lives para música, não só para os músicos, para ajudar os músicos, mas eu já vi uma live ou outra em que se mostrou pessoas doando. Claro que tem uma propaganda, mas não importa, né? Pessoas doando alimentos ou doando alguma coisa. Essas lives também que vão fazer com que a população se sinta ao vivo num show, e que é bom, né? A gente sentir que está interagindo com outras pessoas. Às vezes uma pessoa conversa com a outra, olha só, estás ouvindo o show do fulano. E, bom, tantos outros aí, né, em que a gente vê ou uma certa humanidade, de novo, a propaganda é livre muitas vezes, né, nesse momento, né, mas aplicativos podendo ser mais utilizados nesse momento para o bem. Também tem a outra parte, que talvez agora ou daqui a pouco vamos ter que falar, é o quanto usar com cautela tudo isso, né? Sim. Porque o risco é que a gente, de alguma forma, se isole ou se refugie só ou muito na tecnologia. E aí tem uma questão, acho que importante, nós que somos também da infância e da adolescência, assim, o quanto os pais são, né, os adultos são um modelo, e eles têm que, claro, ficar o mais forte possível, o mais sadiamente possível, mentalmente até em particular, para poder passar essa segurança para os filhos, né? Não adianta a gente, por exemplo, dizer que não tem nada, não vai acontecer nada, ir no supermercado e fazer um rancho 10 vezes maior, né? A criança vai... Nossa, a criança é esperta, está ali olhando e pensando, como não tem nada, não está acontecendo nada de errado. Então, por exemplo, até uma propaganda do bem aqui, tem um aplicativo que é o Focus, que é do Programa de Déficit de Atenção e Hiperatividade lá de Porto Alegre, que fez, né? E que tem um texto, por exemplo, ali do professor Rode, falando sobre TDAH, mas também explicando como os pais podem interagir com as crianças nesse momento. Então, é muito interessante, assim, sabe? Então, eu não gosto muito de fazer propaganda, né, e falar que qual aplicativo, mas esse aí, como é sem fins lucrativos, eu acho que é interessante a gente poder falar. Bom, te dar um espaço aí mais. Aí. O que tu achas dessa... Estou ouvindo e gostando muito da tua fala aí. E o que eu penso é essa coisa da tecnologia, assim, ontem, quando terminou o dia, eu vi a mensagem do celular, eu tinha ficado quase 9 horas do dia no celular. E eu fiquei preocupado como é que vai ser quando tudo isso passar, né? Porque eu trabalhei muitas horas no celular, eu vi lives, eu vi um show dos amigos lá no Rio Grande do Sul que fizeram até doar uma grande quantidade de alimentos lá. Mas eu fiquei 9 horas do meu dia no celular. E o que acontece? Os aplicativos também, eles são criados da mesma forma que a televisão para te manter um maior número de horas ali dentro, né? Então, eles também vão te fisgando, e a gente sabe que a tecnologia, ela causa craving, né? Causa fissura, causa questões muito de dependência química, né? Então, vai ser muito curioso o que vai ser também o depois disso. Essa cena que tu estava falando dos amigos, né? Hoje em dia é muito comum, era, né? Antes da pandemia, as pessoas iam para um restaurante, cada um ficar no seu celular, respondendo suas coisas e sem essa interação olho no olho, né? E quando a gente fala de desenvolvimento infantil, talvez o maior construtor de sinapses, o maior construtor de cérebro,
positiva, seja a interação olho no olho, né? Seja o brilho do olho, da relação, do bate-bola entre o cuidador e as crianças, e essa ativação afetiva, e isso tudo constrói aquilo que de melhor que a gente tem, né? E eu sou um crítico já há bastante tempo a respeito das crianças pequenas com celular, né? Eu me parece Uhum. isso super criminoso até. Eu sempre faço uma relação assim que hoje em dia, se a gente olha uma foto dos anos 40 de uma mãe amamentando e fumando ao mesmo tempo, a maioria das Uhum. pessoas vai ser crítica àquela foto. Naquela época, ninguém tinha consciência dessa correlação, do quanto isso poderia ser danoso para a criança. Eu tenho a Sim. impressão que daqui 50 anos a gente vê uma foto de uma pessoa cuidando do lado de uma criança, né? Por exemplo, amamentando, porque isso bota a responsa só nas mães e a responsa é igual Uhum. dos pais também. Mas em vez de estar tendo essa troca olho no olho, da gente estar capturado pelo brilho do celular, que é super fascinante, né? Então isso Sim. vai ter um impacto muito negativo no desenvolvimento das crianças. E eu acho que o que está acontecendo agora está sendo um catalisador das mudanças. As mudanças todas que vão acontecer nos próximos meses, se não tivesse a pandemia, elas iam acontecer de qualquer jeito, mas iriam demorar muito mais tempo nas próprias questões da relação de trabalho, de se fazer atendimento online, de toda essa questão. Isso acelerou muito, né? E está nos dando uma oportunidade, mas também uma necessidade de entender isso melhor para a gente agir e seguir num sentido da saúde. Então, eu acho importante para mim, para ti, para todo mundo, a gente se conectar através do celular, mas a gente ter muita clareza que a gente precisa também se desintoxicar, fazer detox digital, desligar o celular e também interagir com as pessoas que estão ao nosso redor e também entrar em contato com os nossos próprios afetos. Porque o que, que acontece? Eu percebo em mim mesmo, a gente fica ansioso, aqui a gente quer logo uma resposta, bota no Google ali para ver se saiu uma notícia e está sempre nesse giro e sempre Uhum. buscando fora uma resposta de algo que a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo, se conectar com o nosso próprio corpo, se conectar com o nosso próprio estado afetivo e conseguir uma interação e uma relação consigo mesmo, com as pessoas que estão perto da gente. Então, acho que é um paradoxo a questão digital, né? Tanto de Sim. ser uma ótima coisa, mas também ser algo potencialmente um grande complicador para as nossas humanidades, para essa interação olho no olho presencialmente, né? Eu estava lendo aqui a pergunta, colaboração da minha esposa, Cassiane, que é psicóloga, o uso da tecnologia nas plataformas de ensino, né? Porque eu acho que entra um pouco, tu estava começando a falar, né? Do quanto o aplicativo ele pode ter essa utilidade, mas dependendo do uso que a gente pode ficar um pouco refém, e ao mesmo tempo o que todos nós que somos pais, ou quem não é pai está acompanhando de qualquer forma, né, educadores, ou tem algum familiar que está passando por isso, as crianças sem escola, né? Não sem escola, necessariamente, mas sem escola presencial. E como está sendo provavelmente difícil não só para as famílias, mas também, claro, para as escolas, porque a maioria, talvez todas, não sei, difícil dizer, não estavam preparadas para esse tipo de ensino. Né? Não sabem, eu acho que, é difícil dizer a palavra, né? Mas eu acho que não tem um treinamento, vamos dizer assim, não sabem usar bem essas plataformas. As crianças também, como vão, né, dependendo do número de crianças que estão numa sala de aula, vão fazer a aula com todos eles, porque seja por paciente, a experiência própria, né, do meu filho, a gente acaba vendo o quanto se vai passar um joguinho, né, para um ensino. Os jogos eles são tão dinâmicos e tão vivos, os jogos eletrônicos em geral, que um joguinho, esses dias eu vi um joguinho, foi passado que era tipo uma atividade. Eu acho que era da época parecido com o que eu jogava quando tinha um MSX, eu acho que era um computador, né?
Então, ele era tão simples que a criança ela não fica atenta. Até porque nesse momento agora, a minha forma de interpretar, estou falando até com a Márcia Fiat, que é psicopedagoga, nós estamos discutindo assim, vocês concordam? Quem não tinha sintomas de déficit de atenção, de TDAH, está com um pouco de sintoma, vamos botar assim, né? Quem já tinha, está mais, né? Então, é difícil alguém dizer assim, não tem nada, está super bem, a não ser aquela criança que, bom, tem uma atenção muito boa e adora, sabe? Ou a aula realmente está sendo muito interessante, mas é bem difícil que prenda a atenção da criança. A criança, às vezes, se sente desinibida e aí quer se comunicar com a professora e, às vezes, até se comunica de um jeito que não é o melhor, aí todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Os professores acabam tendo que não ativar o microfone, por exemplo, mas tem ali a chance de escrever, né? E o tempo também de duração de uma aula. Claro, eu não sou pedagogo, a conversa com a Márcia ajudou um pouco, óbvio, né, a entender algumas coisas. Eu também fiz algumas pesquisas sobre isso, para poder, assim, o que estão falando, o que os experts estão falando, né? Então, que o ideal seria um tempo bem menor do que é o de aula normal, né? Talvez 2 horas até 10 anos, 3 horas e meia para adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, mas em turmas menores. Mas como se faz isso, né? Então, essa dificuldade e que nós temos, então, talvez um embate que é, de um lado, os pais, cansados, estressados, ansiosos, e que, às vezes, não estão preparados para ensinar, né, de novo. Os pais costumam dizer, eu não sei mais essa matéria, eu não estou preparado, não gosto disso, né? Sei lá, não gosto de ensinar, não estou com paciência, tenho que fazer meu trabalho em casa, o home office, né? E, por outro lado, a escola que está se adaptando. Então, é um momento realmente, eu acho, bem difícil de dar uma resposta que é o melhor. Eu não saberia dizer, eu acho que teria que ser uma pessoa que é expert nessa área, mas tem um certo embate, né? Como manter, e também desafio, como manter essas crianças atentas a esse novo tipo de ensino, né? E até uma das principais funções da escola não é só a gente ter um aprendizado cognitivo, é o aprendizado social, né? É a interação, é o lidar com os colegas, é o aprender a negociar, é o aprender a interagir socialmente, né? Eu acho que esse é o principal papel da escola até. Mas na questão atencional especificamente, tem um cara lá chamado William James, né? Eu não tinha conhecido ele quando eu estudei psiquiatria, mas o William James era um filósofo e é considerado nos Estados Unidos o pai da psicologia americana, né? E o William James, ele destacava que se existisse uma maneira de treinar a atenção, isso iria ser a maior revolução na vida educacional e pessoal na vida das pessoas, né? E o que acontece? A gente sabe que, especificamente em área de linguagem, a gente não consegue ter uma atenção compartilhada em duas coisas ao mesmo tempo, né? Essa coisa do multitask, ela não é verdadeira. Então, a gente não consegue prestar, de fato, atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? O nosso nível atencional, ele está pipocando. A gente olha um pouquinho numa coisa, olha um pouquinho numa outra coisa, olha um pouquinho numa coisa. Então, a nossa quantidade de tempo que a gente consegue sustentar a nossa atenção em alguma coisa se restringiu muito. E isso me parece um problema dos mais graves dos nossos tempos, porque isso também dificulta as pessoas de terem empatia. Quando a gente começa a conversar com uma pessoa e logo se distrai e não espera muito entender o que aquela pessoa está dizendo, logo a gente já parte para o nosso próprio ponto de vista e acontece que as pessoas não se escutam bem hoje em dia, não conseguem nem ler notícias bem, né? As pessoas leem uma frase que está numa chamada de uma notícia e já projetam
toda a sua própria interpretação sobre aquilo, e tudo isso me parece por causa desse déficit atencional próprio dos nossos tempos, que a gente começou com luz elétrica, depois a gente começou com televisão, e hoje a gente tem aparelhos muito mais interessantes, um bom celular para competir com um livro. Esses dias eu vi um cara no aeroporto lendo Dostoiévski, né? Aqueles livrão dessa grossura. Eu disse, quem consegue ler Dostoiévski hoje em dia, né? E o que acontece? A questão de quando a gente fala em meditação, a primeira imagem que a gente vem na nossa cabeça é de um yogi, uma coisa super lá da Índia, uma questão assim meio exótica, né? E meditação, por exemplo, no nível mais simples, tem a ver com treinamento da flexibilidade atencional. Porque o que é importante destacar sobre a nossa capacidade atencional? Ela depende de questões genéticas, depende de questões intrauterinas, né? Se a mãe fumou, se teve alguma doença, depende da primeira infância, depende de uma série de coisas que estão associadas aí com, por exemplo, o TDAH, né? Mas é importante entender que devido à plasticidade neuronal, a nossa capacidade atencional ela é treinável. Que nem a gente começar a correr, a gente pode treinar a nossa capacidade de sustentar a nossa atenção. E isso tem uma grande possibilidade de melhora na vida das pessoas. Então, quando a gente fala em técnicas contemplativas, quando a gente fala em meditação, a meditação mais simples que existe é, por exemplo, a gente prestar atenção na questão sensorial do ar passando para dentro e para fora do nariz e começar a observar e colocar assim, ó, durante os próximos 5 minutos eu vou ativar um sininho aqui, botar um timer e nos próximos 5 minutos eu vou sustentar a minha atenção só na sensação do ar entrando e saindo. Aí, quando a gente começa a fazer isso, começam a vir os distratores. Por exemplo, o que será que aconteceu no grupo do WhatsApp? Que notícia nova saiu? Olha o barulho que está lá fora. Então, a nossa atenção se dispersa e pipoca para todos os lados. E a gente, de forma ativa, pacienciosa, consistente, simplesmente se traz de volta para a observação dessa sensação. O que acontece? Os primeiros dias parece missão impossível. Isso não é para mim, eu não vou conseguir e tal. Mas se a pessoa pratica isso todos os dias um pouquinho, ela melhora a capacidade de sustentar a atenção dela. Então, a atenção é treinável. A capacidade de flexibilidade atencional, ela é treinável. E quando a gente está falando, por exemplo, de questões de depressão, né? Quando os pacientes com depressão recorrente, a gente sabe que facilmente embarcam em pensamentos ruminativos, né? E isso é uma dificuldade de manter a atenção. Por exemplo, a pessoa começa a ler um livro e daí a memória vem, e vem um pensamento triste, uma lembrança ruim, e a pessoa não consegue sair daquela ruminação, daquele reprocessamento, do porquê que aquilo aconteceu com ela, de porquê que isso... E a pessoa é arrastada por uma dificuldade de manter a atenção nela no aqui e agora, né? Então, quando a gente treina essas pessoas a perceber o devaneio, ou seja, perceber a ruminação, perceber que ela está viajando e ativamente trazer para a sensorialidade do corpo, a gente ajuda as pessoas com depressão, por exemplo, a desenvolver resiliência à depressão. Então, e também questões de déficit de atenção na vida como um todo. Por isso eu acabei ficando um entusiasta aí das questões contemplativas, porque é um treinamento atencional com alto respaldo em neurociência. Porque quando a gente compara o cérebro de pessoas não treinadas com o cérebro de pessoas com alto nível de treinamento nessa questão de flexibilidade atencional, a gente mostra que o cérebro se modifica. E a questão
do córtex ali, cingulado, anterior, ela se consolida essa capacidade de flexibilidade atencional, de a gente viver com a cabeça mais no agora, mais ligado com o que está acontecendo no nosso próprio corpo, com uma capacidade de observar, inclusive, o próprio processo mental, dos pensamentos vindo, dos pensamentos indo, e isso é uma coisa que melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Então, se a gente pode plantar uma boa semente nessa quarentena, seria a gente, pelo menos, experimentar o que significa contemplar, o que significa treinar a nossa atenção e não se deixar arrastar pelas inúmeras ruminações que podem surgir num momento a respeito das questões financeiras, de questões de saúde, de questões das mais variados tipos. Sim. E eu estava pensando em cima do que você estava falando, né? Talvez juntando, complementando com a questão da tecnologia que nós estamos conversando, né, do quanto é importante e quanto nós estamos usando. E aí eu vou, quando eu estava pensando no que falar, né, e discutindo e pedindo ajuda também para minha esposa, o meu filho de 9 anos, o Caio, dizia assim: pai, tu não pode esquecer de falar de uma coisa, que as crianças e adolescentes eles têm que controlar o uso dos eletrônicos, dos jogos online. Então, você está dizendo, né, o que é importante, o que dá para fazer, né, para a gente, ao invés de ficar muito em cima. Claro, informação é importante, como tu tinha falado também antes. Informação é importante, isso é uma coisa. Mas se a gente tiver uma super informação, ficar demais, por exemplo, em cima de o que está acontecendo, quantas pessoas estão morrendo, quantos hoje morreram na Itália, isso gera mais ansiedade. Então, já está dando uma dica, uma orientação, que é, de novo, como se falasse, baseada em neurociências, que é experimentar a contemplação. E, claro, que pode ser de forma teoricamente mais simples, não sei se eu vou falar de uma maneira que é correta, mas, assim, a meditação, como tudo certo, né, também. Eu posso meditar, eu posso só descansar um pouco, eu posso só não pensar em nada. Talvez, para quem não quer, né, ou não sabe como buscar essa técnica de contemplação, de mindfulness, de atenção plena, bom, pelo menos ter um momento sem o eletrônico já tá bom, né? Então a pessoa, eu não quero fazer, tá tudo bem, mas pelo menos ter o controle dos eletrônicos. Os pais têm que ter esse controle também dos eletrônicos, porque senão os filhos vão querer usar, né? Eles vão até cobrar os pais, né? O meu filho coloca para mim, ele brinca comigo assim: está no celular, tu vai se perder amanhã, né? Ele brinca comigo. Então a gente tem que se controlar, nós somos o modelo de novo. Sim. Então, claro, uma coisa é tu teres uma técnica, que é importante, e aí já eu emendaria, né, a ideia de que é possível ter, por exemplo, um ensino da meditação pelas plataformas também, a psicoterapia, né, pelas plataformas, a telemedicina já foi também autorizada, vamos dizer assim, né, pelas plataformas também. Então, a gente tem como ajudar pacientes. Eu não sei dizer algum aplicativo que ajude no que tu estavas explicando, né, na meditação, contemplação, não saberia dizer um especificamente, mas imagino que deve ter. Né, poderias até explicar melhor, dizer alguns, mas que vão poder ensinar, mas talvez algum profissional ensinando, eu acho que melhor ainda, né? Mas a superinformação de um lado, né, a informação no meio, então, e a superinformação do lado, e pior do que a superinformação é a informação errada, quantos fakes, né? E quantas bobagens também, né? A gente já recebia muita, né, coisa que é lixo, né? Eu acho que está sendo mais ainda, e alguns até que não precisava mesmo. Acho que a pessoa tem que pensar 20 vezes antes de mandar algum vídeo, sabe? Tem que ser um tanto útil, mesmo que seja o grupo lá do futebol. E olha, esse grupo do meu futebol tem tanta coisa útil, até uma campanha para ajudar pessoas fizeram. Então, assim, ver de novo a questão da solidariedade. Então, eu acho assim que
utilizar essas ferramentas, né, talvez vou falar algumas, para poder então fazer uma meditação, ou mindfulness, ou atenção plena, ou contemplação, a psicoterapia, às vezes a pessoa também, claro, está com essa situação financeira difícil e não quer gastar, mas o que é gasto, o que é investimento, né? Talvez tivesse que também pensar qual é a diferença exatamente de um para o outro, porque muitas vezes é seguir se investindo na sua saúde. Nós estamos considerando que talvez muitas das pessoas, não todas, né, mas muitas das pessoas vão acabar tendo o Covid-19. Só a ideia não que todos peguem ao mesmo tempo, né? Senão a saúde pública não vai sustentar, como foi, por exemplo, na Itália, de alguma forma. Mas quanto melhor nós estivermos mentalmente, claro, fisicamente também, mas mentalmente, nós vamos poder provavelmente enfrentar melhor uma infecção, né? Então, eu acho que até nisso nós temos que estar pensando, olha, eu tenho que estar bem mentalmente para poder enfrentar algo que, dependendo da idade, pode até matar, né? Sim, tu imagina pessoas, por exemplo, muitos homens, principalmente, mulheres eu acho que elas são mais hábeis em buscar recurso, em buscar psicoterapia, em buscar yoga, em buscar... Homens eu vejo que acabam se afundando muito em álcool, drogas, cigarro, e que acaba piorando muito a imunidade e deixando as pessoas muito mais vulneráveis, né? Mas eu estava lembrando que tu gosta bastante de futebol e é um bom jogador de futebol aí. Mas para dar um exemplo sobre contemplação, uma pessoa para fazer balãozinho, embaixadinha, não sei como chama, assim, todo mundo chama, né? Mas para fazer balãozinho, se tu vai te dispor a fazer balãozinho, aquilo ali exige contemplação. Porque se tu não tiver presente naquele momento, se tu não tiver com a tua mente conectada com o teu corpo e no aqui e agora, tu não vai conseguir fazer balãozinho. Então, o que eu digo muito para as pessoas? A grande porta de entrada para a contemplação é o esporte. Então, se tu vai jogar tênis, hoje em dia não tá dando para nós jogar tênis, né? Mas vai jogar tênis, tu não tem como pensar em outra coisa e tá jogando tênis. Tu tem que estar presente, tu tem que estar com o olho na bolinha. Então, por isso que as pessoas sempre relatam um esporte, qualquer esporte que consiga te desligar de pensar nos problemas, de tentar contemporizar com o que vai acontecer no futuro, ou ficar remoendo o passado, qualquer coisa que tu faça nesse sentido é uma contemplação, tu precisa estar vivendo aqui e agora, né? Então, é muito importante a atividade física. Eu sou muito assim da minha saúde nesse momento tem a ver com a prática de yoga, assim, de estar praticando yoga, e isso ajuda muito. E quando eu começo a fazer, eu não quero fazer, eu quero correr dali, a minha cabeça tenta negociar uma forma de não fazer. Depois que passa meia hora, aí tu realmente está mais presente. Quando termina 50 minutos, uma hora, eu faço prática guiada pela internet, eu sempre fico muito melhor do que eu estava, né? Então a gente precisa correr atrás desses recursos de cuidar do nosso próprio corpo, né? De melhorar a nossa capacidade respiratória, melhorar a nossa capacidade do nosso corpo e melhorar a nossa capacidade também de não embarcar nas questões de ficar consumindo notícia o dia todo. Porque o que acontece? Eu sempre lembro daquela imagem daqueles gansos que os caras fazem patê com fígado na França, né? Abre a boca do ganso, que é uma judiaria, né? Até proibida, no Brasil pelo menos, bota um funil e fica tocando milho para dentro do ganso até o fígado dele criar uma esteatose e explodir. Quando o fígado fica daquele jeito, os caras usam para fazer patê. O que acontece? O nosso cérebro tem uma capacidade limitada de processar informação. Se a gente fica o dia inteiro colocando informação para dentro da nossa cachola,
fatalmente vai chegar, a gente vai ter uma espécie de uma esteatose, vai ter uma falência da nossa capacidade de processamento de informação, e aí que vem a ansiedade, e aí que vem a impotência, e aí vem a raiva, e aí vem uma instabilidade emocional. Então é importante as pessoas reconhecerem, eu acho, duas coisas: a importância da atividade física como estratégia de resiliência ao estresse, o entendimento de que nós temos uma capacidade limitada de processar a informação e que a gente precisa respeitar ela. Então a gente tem que se informar em horas marcadas, porque as notícias elas também vão se repetindo e elas vão sempre numa expectativa que parece uma novela meio complicada de acompanhar, assim, né? Então a gente tem que aprender a dar um corte nisso, se exercitar, tirar tempo para realmente interagir olho no olho com nossos filhos, com nossa esposa, de estar presente com as pessoas ali, como uma maneira de a gente enfrentar a situação que a gente está. Eu vejo muitas pessoas que eu converso que é isso, passam o dia inteiro se informando e aí à noite vão lá se alcoolizar para conseguir dar conta daquele excesso de informação e de angústia. E se a gente vai pensar nisso a médio prazo, o potencial isso de adoecer a pessoa é muito grande. E se não fica, né, um tanto preso à bebida ou alguma droga, tem também ficar horas e horas assistindo séries, assistindo mais outras coisas na TV, o que não quer dizer que é ruim, mas, de novo, de uma forma comedida. Nós estamos falando, né, sobre tudo que a gente está falando aqui, de alguma maneira, do uso da tecnologia, de uma forma comedida, é boa. Ela pode nos ajudar. Mesmo a videochamada, se eu ficar 5 horas conversando com o meu irmão e não dar bola para o meu filho, não ajudá-lo na escola, com algumas tarefas, eu também não vou estar usando bem a videochamada. Então, de alguma forma, o quanto eu vou conseguir me controlar no uso da tecnologia. Eu costumo dizer a mesma coisa que tu, Rodrigo. Eu digo que essa nossa cachola aqui que tu disseste, né? Esse aparelhinho aqui não cabe muito nesse HD. Né? Cabe muito, mas não cabe tanto assim. Sim. E muito dessa informação não fica, ela só machuca. Né? Não tem onde guardar, não vai adiantar. E nós estamos também, acho que, vivendo essa frustração junto com essa sensação de impotência, porque estamos a cada dia esperando um milagre, de alguma forma, né? Que vai sair de uma mágica, uma medicação nova, e era uma, agora é outra, e daqui a pouco é o remédio que precisava para isso, para aquilo. Não quer dizer que não esteja, que a ciência não está atrás, mas não é tão simples assim. Então, tem pessoas também negando ainda hoje, né? Que exista e que tem risco, e aí se arriscam muito, arriscam outros também, uma coisa meio opositora, né, porque não estão conseguindo, talvez, entender, ou porque é uma espécie de fuga também. Alguns casais, né, realmente estão vivendo muito mais horas, tendo que se enfrentar as suas dificuldades, de novo com a irritabilidade. Então, só pegando uma fala que ficou na tela para mim aqui, em relação a uma criança que estava falando para a mãe que a mãe não é professora dela, né, mas pegando o gancho também eu concordo. O exercício físico como parte de uma rotina que vai precisar de várias outras coisas, né? Inclusive a aula online e tal, e que com essas dificuldades que essa mãe e outras mães, e aqui em casa também nós passamos, de que, tu vê, aqui em casa eu sou psiquiatra, minha esposa é psicóloga, mas aqui nós somos pai e mãe, né? E é diferente meu filho querer assistir ou querer uma ajuda minha ou da professora, mas a rotina, o quanto é importante, desde o sono, né? Então ir até altas horas, os pais, eu, a criança, com os eletrônicos, vê que a gente vai chovendo molhado em questões que eram antes, inclusive, né? E que agora podem estar, de alguma forma, até mais afrouxadas. Então, o sono, quanto é importante ter, de alguma forma, uma atividade pré-programada para o próximo dia, para cada dia. Pode dar autonomia para a criança, mas, claro, ela não vai decidir por ela, né? Então, agora, porque eu estou
entre aspas, de férias, algumas pessoas estão considerando isso, não é, né? Não é férias isso, é um momento diferente, mas não é férias. E então uma criança às vezes determina, não, eu vou ficar nos eletrônicos, não vou fazer o dever. Os pais têm que poder ser firmes, têm que seguir frustrando os filhos nesse momento, por mais que se possa dar autonomia. Então, eu verifico isso. Os exercícios físicos, as pessoas colocam, né? Não tem espaço na casa. Gente, aí vem a criatividade, daqui a pouco, de novo, um aplicativo que possa nos ajudar. Fit Dance na TV tem, sabe? Dá para brincar com os filhos, músicas antigas, músicas novas, cada um no seu estilo. Então, daqui a pouco uma live de um grupo que goste, poder dançar, uma brincadeira em família. Então, como é importante poder manter, de alguma maneira, aquilo que nós falaríamos para os nossos amigos, filhos, pacientes, né, sei lá, antes da pandemia. Então, não é porque tem a pandemia que nós vamos, sabe, deixar que tudo se perca. Agora é a hora de assim, até controlar mais ainda. Mas ver que segue a mesma questão, o controle dos eletrônicos, né, usando a tecnologia para expandindo ou buscando outras formas de tecnologia, né, tipo, sei lá, como a gente está falando de robôs, né, quando eu li sobre isso, eu achei muito interessante. A gente sabe que existe robô para um monte de coisa, para limpar a casa e tal, mas para companhia, né, eu achei algo, não sei, para mim fantástico. Eu não tinha, quando eu li pela primeira vez, não tinha me dado conta dessa utilidade, entende? Mas no resto a gente acaba um tanto chovendo numa olhada. Agora, talvez a parte ainda mais difícil, né, que eu não vi, eu não sei aqui se eu estou sabendo mexer, mas eu não vi nenhuma outra pergunta, gente. Não, tem uma pergunta bem que no que está falando. Ó. Há alguma indicação de tempo para a exposição da criança em telas? A Ana Luísa Real Life. É importante saber a idade da criança, né? O meu aqui parou. Eu vi uma outra aqui. Qual é? Repete aí para mim, Rodrigo, que eu estava mexendo a Ana aqui. Luísa Real Life. Há alguma indicação de tempo de exposição da criança em telas? Tá. E aí eu já vou emendar aqui uma do Jairo Scheffer, meu amigo. Qual a estratégia para a criança TDAH participar de aula online? Deixa eu ver o que mais aqui. Tem o Luiz, pediatra na família aqui. Os pais estão preocupados, pois não estão treinados para esse modelo online. Bom, o que nós temos acompanhado, né, Rodrigo, assim, realmente o mínimo possível até os 5 anos, né, mas até os 2 anos, pelo menos, nada, né, de tela. Dos 2 aos 5, assim, há muita controvérsia, mas o ideal é que fosse muito mais com os pais, uma participação dos pais, né? Até os 5, o ideal é que nem tivesse, né? Mas eu vi alguns aplicativos, eu só não me lembro se foram, tem a chancela da Unesco, não me lembro disso, mas alguns aplicativos para crianças assim, de 2, 3 aos 5 anos, que ajudariam no processo, assim, não de alfabetização, mas no processo de interação com os pais. Então, um tipo de musiquinha, ou que pudesse relaxá-los, mas muito mais nesse sentido, não exatamente a tela para a criança. Aí sim, dos 5, né, até uns 8 anos mais ou menos, alguns aplicativos sendo utilizados para alfabetização, e aí depois outros aplicativos mais para frente, né? Até tem, o Jairo ali a pergunta sobre o TDAH, tem até um jogo eletrônico, né, que foi criado por uma empresa, e está lá no Fox, no aplicativo do Fox, em que se verificou uma resposta positiva para o paciente com TDAH, com transtorno de déficit de hiperatividade, mas que não foi duplo cego, então não teve um outro tipo de jogo que pudesse ser também feito, né, ao mesmo tempo. Foram pacientes que estavam, alguns com medicação, alguns não, mas não necessariamente com uma pergunta aqui do Jairo, que é sobre essas aulas online quem tem TDAH. Eu diria que é o maior desafio, talvez, né, porque tem várias outras, obviamente, questões, crianças que são ansiosas, crianças que
que têm alteração de humor ou opositoras, mas o desafio nosso é como manter a aula. Eu acho que para qualquer criança, muito mais para quem tem o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, é uma aula que seja muito dinâmica. Eu compararia a aula, isso também conversando com a Márcia, ela citou muito isso, né? A Márcia Fiat, a pedagoga, ela falou assim, mas uma aula que não é dinâmica não vai ajudar ninguém praticamente, né? E alguns professores, quais são as queixas? O professor parece que está falando no mesmo tom de voz, a aula está muito chata, o professor mandou um vídeo de 1h30 para que eu assistisse, pô, que saco, né? Eu costumo dar um exemplo, pelo menos para mim, a minha experiência em cursinho, quando eu fiz o cursinho pré-vestibular, né, para medicina, puxa, 1994. Então, eu imagino que os educadores já deviam, a maioria, ter aprendido, feito um curso, né? Isso não é exatamente uma crítica, mas é uma observação, né, minha. Como eram interessantes as aulas daqueles professores do cursinho. Isso Pelotas, né, que eu brinco sempre que é o fim do mundo, não que eu não gosto da minha cidade, né, mas uma cidade pequena, lá no canto do Rio Grande do Sul, 1994, e tinha professores tão dinâmicos dando uma aula. Então, eu acho que os professores vão ter que, de alguma forma, uma palavra moderna, vão ter que se reinventar, né, para conseguir fazer uma aula dinâmica, que vai ser colaborativa, que as crianças vão ter que ter, de alguma forma, alguns desafios. Tem um tempo para acabar, mas uma aula mais curta e com menos pessoas, pelo que eu já li e tenho conversado com alguns educadores, seria o melhor, né? Eu sou entusiasta das questões da primeira infância, né? E o que eu penso é o seguinte, que a gente precisa, nos 6 primeiros anos de vida, proteger da mesma forma que a gente protege a criança de açúcar, da mesma forma que a gente certamente vai proteger de outras coisas com possibilidade aditivas, assim, de causar vício, a gente tem que proteger as crianças de eletrônico, né? Eu tenho uma opinião até um pouco radical com isso, que talvez mude agora que eu vou ser pai. Eu e a minha mulher trabalhamos muito com celular, então aí a experiência talvez vai ser difícil, a gente tem consciência disso, né? Porque o importante nos primeiros anos de vida são as questões sensoriais, né? A criança, na verdade, forma muito o aprendizado através da sensorialidade, das texturas, dos sons, que vem tudo de um mundo mais analógico, né? E eu me lembro um gurizinho de 2 anos que eu atendi no consultório, na verdade, atendi a mãe e ele, atendi a dupla, né? E o gurizinho com 2 anos, recém tinha enfrentado uma situação do divórcio dos pais, tinha 2 anos, e ele estava viciado em ficar com o celular, que era um iPhone gigante, assim, na mão, olhando vídeos dele que ele não conseguia ficar mais do que 3 segundos. Via 3 segundos do vídeo, passava por outro, dava play. Via 3 segundos, passava outro e dava um play. Essa criança, ela precisa de uma escola, quando ela tiver 15 anos, que não existe. Que não vai ter como conseguir manter ela focada. Por isso eu acho que quando a gente realizar isso enquanto sociedade, a gente vai entender que a gente está prejudicando a galera. É comum botar Coca-Cola na mamadeira. Né? E depois criou uma geração de diabéticos, obesos, porque tiveram uma exposição ao açúcar muito novo, assim, né? Então, só que eu acho que na teoria esse é a direção, só que na prática, como tu mesmo colocou, né? A gente que é um modelo, a gente que ensina, vai depender, quando tiver uma criança pequena, de a gente conseguir não estar com o celular na mão, né? Então, esse que é o desafio aí, que eu estou há alguns meses de conseguir experimentar aí, né? Que é o desafio das pessoas na realidade aí. Tem algumas outras questões aqui, que eu acabei passando, não sei se eu vou errar o nome, muita gente participando, não sei porque na minha tela ficou parada, ao invés de seguir subindo, né? E
e de alguma forma eu fui tentar ver todas e passei demais. Mas assim, eu vi ali que o Rodrigo Sanderson, meu colega de faculdade, perguntou, eu acho que mais alguém perguntou, mas eu vou lembrar, sobre como a gente vê depois, né, da pandemia, como é que vai ficar essa saúde das crianças, né? E aí alguém já colocou ali, aí eu não vou lembrar quem, que colocou assim, já está se vendo, né, nos consultórios, o aumento de ansiedade, claro, como eu estava vendo, pacientes que tinham TDAH, ou que tem TDAH, né, no caso, mas estavam controlados, piorando, e aí, então aumenta o remédio, não aumenta, ou a gente tem que melhorar justamente, né, aprender a achar uma forma, um método de ensino melhor. Os pais vão participar, não vão participar, se deixa a criança mais solta, quais são os horários para os deveres, porque uma coisa que eu fiquei pensando, não li em nenhum lugar, mas eu fiquei pensando, né, será que a escola não tinha que ter um contato maior com os pais, sabe? Até para poder, não sei se dá para individualizar, né? Mas poder ajudar os pais também a se virarem em casa, sabe? Eu acho que os pais precisam desse respaldo de alguma forma, sabe? Como é que a gente vai fazer para lidar com o dever? A gente diz para a criança o que fazer, a gente participa de que jeito? Está um pouco diferente do que vinha para casa, sabe? Os deveres, por exemplo. Aí tem aqui a Fabíola Schaefer, psicóloga, colega, amiga. Depois da pandemia, como vão fazer os jovens sair de casa? Se eles antes disso já não tinham interesse no mundo real? Perfeita pergunta, Fabíola. Porque, na verdade, até, eu vou só tentar complementar um pouquinho. Estava lendo sobre um site, eu não vou lembrar agora qual falando como deveria ser, então, algumas formas de fazer esse ensino online. E, inclusive, como fazer a transição de novo para o ensino presencial, que teria que ser uma preparação. Pior ainda, eu colocaria essa questão aí da Fabíola, como fazer as crianças saírem de casa. Eu tive alguns pacientes que diziam assim, não, eu estou muito bem aqui em casa, estou feliz da vida, estou só jogando. Mesmo que a gente vá falar com os pais, mas sabe, tem a fragilidade de cada um, né? Mas a gente não consegue fazer ele sair do jogo, tem uma dificuldade muito grande, ele disse que não vai sair. E aí também, às vezes, a criança já não está em terapia naquele período, né, para ter uma ajuda dos pais. Eu acho que vai ser também a dificuldade, né, talvez a maior. O número aumentado de... a Deise está nos avisando aqui que vai vamos ter que encerrar, mas número aumentado de problemas e fazer essa criançada sair de casa depois. Infelizmente aqui, daqui a pouquinho, mas quem sabe, Rodrigo, tu falas aí os teus comentários finais, nós temos 2 minutos para acabar, para poder salvar, pelo que eu estou vendo aqui, né? Então, assim, um comentário final breve é o seguinte: quando a gente passa o dia inteiro olhando série ou o dia inteiro jogando videogame, muito provável a gente termine o dia ou a semana triste e deprimido. Uma coisa que tem ficado claro para mim, que o único jeito de a gente ter um verdadeiro contentamento na vida é se a gente cultivar a vida. Se a gente cultivar uma planta, se a gente cuidar de um cachorro, se a gente cuidar das nossas relações interpessoais com outras pessoas. Então, se fosse muito simples, é cuidar do corpo, fazer atividade física e cuidar da vida ao nosso redor. Esse é o atalho para a gente conseguir ser feliz de verdade. Eu recebi aqui também a informação de que dá para encerrar e voltar. Vamos tentar fazer isso, né? Mas como... dá para salvar a live, né? Isso, pelo menos para salvar, né? Isso. Então, eu faço... Então desliga aí e voltamos. Tá, vamos lá. Então eu vou agradecer a todos que participaram, para ficar oficial aqui a nossa live, muito interessante. Eu brinquei com algumas pessoas que eu já tenho um filho, escrevi um livro e fiz uma live. Eu estou livre até de plantar uma árvore, né? Obrigado, gente, todos que participaram. Foi muito legal participar com vocês sobre tecnologia, atenção plena no isolamento social. Voltamos daqui a pouquinho, então. Um abraço a todos. Depois dos comerciais.